Pegaram só com a mão, pegaram só com a mão, pegaram só com a mão, pegaram só com a mão. Então, bom dia, companheirada. Gostaria de começar saudando os colegas de mesa. A Clarice, além de uma amiga, eu acho que aqui nessa mesa ela representa para nós principalmente uma importante liderança feminina, agora engrossando as fileiras do movimento docente público federal. E o professor Guilherme Delgado, que já ouvi algumas vezes e li tantas outras. Então é uma honra compartilhar esse momento com quem contribui tanto com a minha formação, que é a agronomia. Não fala que eu sou economista, senão eu fico em péssimos lençóis aqui do lado do professor. Queria também saudar as coordenações colegiadas dos cursos de residência agrária, compostos por estudantes, professores, movimentos sociais. Uma saudação carinhosa aos professores dos cursos. Já fiquei sabendo que Santa Maria veio com 7 professores. Saudar especialmente os companheiros do INCRA, especialmente do Pronera, que há 17 anos vem fomentando a produção do conhecimento a contrapelo, para citar a expressão do Walter Benjamin, em condições adversas, criando condições de emergir um pensamento crítico que a gente vem convivendo nesses anos todos no caminhar do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Então, nesse espírito, eu queria começar divulgando uma outra iniciativa valorosa. O nosso representante lá é o professor Rubens Nodari, dentre outros. Ela é composta por acadêmicos de 12 países. E essa associação ela tem como membro permanente o professor Andrés Carrasco. Ele confirmou nas suas pesquisas na Argentina o efeito nocivo do herbicida glifosato, e aí com isso ele ganhou o ódio mortal do agronegócio e dos setores da mídia ligado ao agronegócio, e sofreu uma pesada campanha de difamação, inclusive pelo ministro da Ciência da Argentina. Essa situação que a gente conhece bem aqui no Brasil também, na minha universidade, que é federal, aliás, na minha ex, que era federal do Ceará, e que agora virou federal do Cariri, a gente tem vários professores que estão respondendo processos na justiça pelos resultados das suas pesquisas. Vejam que coisa. O professor Carrasco, ele nos deixou no passado, ele morreu, mas eu gostaria de fazer essa homenagem pela contribuição que ele deu, pelo seu trabalho. Ele trabalhou junto com as organizações sociais, com os atingidos do veneno, e o seu trabalho foi o pontapé inicial para a Declaração Latino-Americana por uma Ciência Digna. Ele, num momento que a gente tem uma ciência aparentemente cada vez mais dependente, né, do capital privado, é importante a gente prestar essa homenagem para quem está nessa tentativa de rearticular o pensamento crítico que diz respeito à ciência na América Latina. Então, para terminar, eu queria ressaltar que eu acho que é uma iniciativa muito importante. Um dos objetivos dessa associação é fomentar o pensamento crítico sobre ciência e tecnologia, promover o debate sobre a responsabilidade dos estudantes, dos cientistas, dos acadêmicos, e fortalecer os movimentos sociais e a produção do conhecimento em defesa da comunidade e da natureza. Então, nesse espírito das iniciativas que fazem a gente avançar, eu quero dizer da felicidade enorme de estar nessa plenária lotada e animada, e da certeza da riqueza que ela contém das experiências vividas e dos trabalhos desenvolvidos e em desenvolvimento. Nessa experiência que a gente chama de residência, que é essa qualificação a partir do trabalho. Então, a minha fala que ela tem o objetivo de problematizar, de apontar algumas contribuições dos cursos de residência e a sua articulação com o debate da universidade brasileira com a questão agrária.
Acho que o motivo da minha presença na mesa é porque eu presenciei o nascimento dessa ação que virou programa, que começou em 17 estados e hoje está em quase sua totalidade. E lembro, no lançamento do programa em 2004, a coordenadora do PRONER e coordenadora do Residência Agrária, Mônica Molina, falava: aqui nesse programa nós temos metade das ações instituídas e a outra metade instituinte. Então, um programa que foi se recriando, né, a partir dos desafios e das potencialidades que a gente foi encontrando. Compreender a materialidade de origem, para relembrar Roseli, é fundamental para nós, e é compreender e tentar descobrir, investigar os projetos pedagógicos dos cursos, as fontes diferenciadas de cognições diferenciadas, as práticas enraizadas em epistemologias diferenciadas. Então, avaliar e estudar essas práticas e a construção de cada projeto é para nós crucial. Em 2006, nós tínhamos uma saudosa Comissão Pedagógica Nacional do Residência Agrária, que era composta por professores de diferentes universidades, como a Mônica, a Laís da UNB, a Laura, a Angélica da UFPA, a Sônia Meire da UFS de Sergipe, o Willer de Minas, de Viçosa, a Camila Guedes, a Fernanda Litvin, o Heraldo, e foi lançado um texto base que falava assim: não basta, na residência agrária, apenas trabalhar com a fragmentação do conhecimento. É necessário descobrir quais os conhecimentos e saberes que nós não conseguimos enxergar e que podem contribuir para as nossas práticas. Como também questionar as teorias que não conseguem explicar ou dar conta de certas realidades. Esse fragmento nos indicava o desafio da produção do conhecimento no residência agrária. Costumo falar na residência agrária. E olhando para as nossas potencialidades e limitações, para a nossa materialidade de origem, que é crucial nesse momento nos dois sentidos da palavra crucial, de ser difícil, árduo, penoso, mas igualmente crucial na atual conjuntura. Saber da nossa materialidade de origem é a gente saber dessa história construída no nosso país de desigualdade e de expropriação. É saber da extrema desigualdade quanto ao acesso à terra, onde 90% do território se concentra em 10% dos estabelecimentos. É saber que o trabalho escravo tem crescido no campo e na cidade assustadoramente desde 2002. É saber do aumento assustador da utilização de agrotóxicos no nosso país. E o que nos move é essa luta contra a desigualdade de oportunidades, de acesso à água, terra, educação e cultura. E a tarefa que a gente tem é a construção de um projeto de enfrentamento de modelos de desenvolvimento alternativos ao hegemônico. Em 2008, nós fizemos aqui não, foi em Lusiânia, no CNTI, o seminário de educação do campo e educação profissional. E lá nesse seminário, o professor Guilherme Delgado nos falava, se lembra? Nos falava que o modelo alternativo, esse nosso projeto, ele tem que fazer cair o modelo dominante, rompendo com o pacto de poder para fazer avançar a utopia. Falava em civilizar o agronegócio, e isso significava, incisivamente, romper com o pacto colonial. Bom, romper com o pacto colonial na ciência e no percurso formativo dentro da universidade pública, ou seja, no ensino, é parte do que a gente almeja e chamamos de elaboração
do projeto de nação. O Pronera, nos seus diversos níveis, desde EJA até mestrado, temos doutorado ainda não, do EJA ao doutorado, ele tem tentado trabalhar com uma questão que eu acho que é uma das questões mais candentes na atual conjuntura, que é o fato de não haver saída para os agricultores pobres dentro do capitalismo, sob a égide do mercado. Esse tem sido uma ideia fundante das elaborações dentro do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. A proletarização, ela encontra o agricultor pobre na próxima esquina. E a única saída que a gente tem, a única saída que a gente visualiza é na luta dos trabalhadores por uma nova ordem social. É nessa nova ordem social que a gente visualiza caminhos. Não há governo mais alinhado a nós que nos salve da sanha da acumulação de riquezas, do dispor à vontade dos recursos naturais, falado pela professora Regina Bruno no primeiro dia, que está contido na ideia de propriedade da burguesia agrária brasileira, essa ideia desde o Código Civil de 1915. A residência agrária, ela nasce e permanece sim com uma vocação forte de contribuir com a produção dos assentamentos, nesse processo de enfrentamento, mas de construção, de aglutinação de força para uma nova ordem. Não é à toa que a gente tem o maior GT, um dos maiores GTs que a gente tem aqui no Congresso, é o GT de agroecologia. Isso é fato, né? Só que a nossa tradição, herdada do Pronera, herdada dos movimentos sociais, do pensamento crítico, ela nos diz que para contribuir com a produção dos assentamentos de reforma agrária, a gente precisa se qualificar na educação, na gestão dos assentamentos, na horticultura, na produção de leite orgânico, de homeopatia na agropecuária, de tecnologia de sementes, de mecanização para a agricultura camponesa, para a pequena produção. Então, ela indica que precisamos alçar voos em residências agrárias de direito. E aí eu quero abrir um parênteses, que participando da defesa dos TCCs da nossa residência de direito na cidade de Goiás, uma das educandas do Nordeste, estudando a burguesia lumpen nordestina e a expropriação das riquezas do Nordeste e transferência das riquezas para outras regiões, o trabalho dela foi uma demanda do movimento dos pequenos trabalhadores, estudar essa conformação no Nordeste. A gente costuma, em vários cursos a gente teve realidade brasileira, então houve uma discussão da gente começar a fomentar a realidade nordestina, o debate da realidade nordestina e o caso da burguesia agrária no Nordeste. E ao final do seu trabalho, ela resolveu decretar a independência do Nordeste, declamando Nordeste independente no coração do direito do Goiás. Então, coisas no direito que só acontecem numa residência agrária do direito. E na mesma hora eu mandei um zap para todo o Nordeste para dizer o que estava acontecendo na residência agrária. Que foi declarada a sua independência. Goiás. Então, que percurso formativo é necessário, deve estar contido na formação de estudantes da pós-graduação frente aos desafios colocados da questão agrária atual, da pós-graduação em residência agrária frente aos desafios colocados? A gente tem certeza que a gente precisa avançar no rigor, na disciplina, nos cursos,
na coerência, na coesão, respeitando o necessário acúmulo de conhecimentos, que a gente precisa avançar e estar atentos às demandas reais e às ilusões do capital. Olhem, atenção às ilusões que nos querem reduzir ou nos restringir a um instrumental revestido de um discurso muito digerível, que é o discurso da ciência e da tecnologia. Pensar nesse percurso necessário na residência agrária é pensar a partir do pensamento crítico e fugir dessa armadilha de nos transformar em cursos de instrumentalização apartados do real, da complexidade da realidade agrária. Nessa terceira rodada dos cursos de residência agrária, né, que é esse edital em parceria com o CNPq, capitaneado pela Clarice e agora pela Raquel, junto com a Coordenação Pedagógica Nacional, a gente percebeu que alguns dos 35 cursos avançaram mais ou menos de acordo com o diálogo com essa realidade do campo brasileiro. Mesmo assim, a experiência de pós-graduação da residência agrária, que em cada estado ganha uma conformação diferenciada. Então nós temos cursos de especialização, de mestrado, alguns mensais, outros funcionaram em 5 etapas, com mais ou menos professores, então com contornos muito diferenciados de acordo com as conjunturas locais, com os grupos. Tem uma característica que nos articula, nos fortalece e nos aglutina, que é muito importante, que é o fato que nos diferencia do que a gente conhece como pós-graduação brasileira. A gente se diferencia pelo vínculo, pela indissociabilidade com a realidade do campo brasileiro e pelo acesso. E aí é fundamental a gente perguntar: quem somos nós na residência agrária? Quem são os residentes agrários? Agricultores, filhos de agricultores, técnicos de ATES, militantes de movimentos sociais, egressos da graduação, mas que tiveram vínculo com o movimento estudantil, com a reforma agrária, com o movimento de luta pelos direitos humanos. Quem somos nós, professores? Professores agora em luta, professores com pouco recurso de pesquisa ou quase nenhum. Professores que elaboram projetos, que orientam pesquisa, que limpam refeitórios, que vão para campo, que produzem artigos, que preparam lanche, que organizam cultural, que brigam. São os que teimam em não aceitar as regras pré-estabelecidas do jogo, que conformam o povo e que produzem uma pós-graduação excludente e elitista e desinteressada de um projeto de nação. Essa pós-graduação, ela tem contornos os quais essa pós-graduação que nós conhecemos como pós-graduação brasileira, ela tem contornos que a gente precisa conhecer. Conhecer para entender como é que a residência agrária se situa nesse quadro, com que papel importante que a residência agrária tem nesse quadro da educação brasileira. Esse nosso perfil de residentes diferenciado, para não dizer avesso ao perfil que a gente conhece do seleto grupo da pós-graduação, nos faz indagar como é que se consolidou esse quadro, esse perfil excludente que a gente tem no ensino superior brasileiro. Como é que se consolidou esses grupos que têm o mando na pesquisa? Se a gente observar a tendência de crescimento da pós-graduação no Brasil, a gente vai perceber que quando
nós tínhamos que o período em que nós tínhamos 40 programas de mestrado e doutorado e pulamos para 1.016 programas de mestrado e doutorado corresponde aos anos de 63 a 1985. Que período é esse? Corresponde justamente ao período do regime militar, onde a classe média, as elites agrárias e as industriais se aliam, abrindo caminho para o movimento golpista. Muito familiar, né? Esse momento. Então, foi na ditadura que se consolida a pós-graduação no Brasil e seus contornos. A ditadura permitiu que a gente expandisse sem fazer a crítica. Ela retira das universidades a prerrogativa de desenvolver seus projetos de maneira articulada e estratégica e cria esse aparato que a gente conhece de ciência e tecnologia, que prioriza algumas áreas e que estabelece assim uma forte heteronomia sobre a universidade, que é objeto de estudo para nossa felicidade hoje, reitor da UFRJ, professor Roberto Lé. Bom, essa relação de dependência, de submissão e obediência nos afeta muito até hoje, não tendo a democracia conseguido influenciar em novos contornos na pós-graduação no Brasil. Mas vamos aqui voltar para o Residência Agrária. Como é que era o desenho da primeira turma do Residência Agrária em 2004? Um desenho completamente arrojado para uma proposição de pós-graduação. Na primeira turma da residência, a gente tinha um estágio de vivência, que é uma experiência consagrada pelo movimento estudantil como experiência de inovação da juventude na América Latina. A gente tinha um estágio de vivência para ajudar a quebrar essa arrogância do conhecimento acadêmico, no diálogo com os outros campos. A partir do estágio de vivência, o educando era convidado a ingressar na pós-graduação e assim tinha uma relação fraterna de pós-graduação e graduação, fortalecendo assim esse vínculo. E esse quadro não é o quadro que a gente enxerga hoje nas universidades, onde ninguém quer dar aula na graduação, onde se ranqueia, os professores mais top ficam no mestrado e doutorado, os que estão chegando. E isso é muito danoso para nós, para os estudantes, para o ensino superior, eu acho que para o país. O Residência Agrária tinha um projeto de especialização interinstitucional, onde o curso era coordenado e elaborado por universidades de diferentes estados, com coordenação de movimento social de diferentes estados. Então era uma articulação complexa. E os movimentos sociais, como diz o Edgar, que arejam a universidade e vice-versa, eles têm demandado, sim, das universidades um posicionamento sobre dilemas do povo brasileiro e, assim, tem arrastado a universidade desse local de estagnação e dependência. Então, essa experiência do Residência Agrária, principalmente em áreas, nas ciências agrárias, nas áreas muito mais resistentes ao diálogo, à abertura, tem sido, observem, mas não só observem, o que tem sido a experiência da jornada universitária pela reforma agrária. Então, tanto Residência Agrária quanto a jornada universitária pela reforma agrária, que tem crescido nesses 2 anos de experiência, são momentos importantes e como cunhas cravadas dessa experiência da universidade e movimentos sociais. Bom, a universidade que a gente precisa ocupar com essas experiências populares, uma pós-graduação chamada Residência Agrária. Olha que a inspiração
foi nessa ideia da residência médica, da qualificação do trabalho. Mas vejam bem, quem são os residentes na medicina e quem são os residentes agrários? Ressalto que reafirmar esse perfil é condição importante para a gente avançar. Mas essa universidade que a gente precisa ocupar, ela ainda é uma engrenagem desse perverso padrão de acumulação de riqueza. Aliás, antes disso, eu queria dizer que a residência dentro desse cenário nas universidades, nós enfrentamos, não foi esse mar de rosas, enfrentamos muitos desafios. Eu acho que não tem nenhum professor aqui que na última etapa do curso falou assim: preciso de 5 anos de pausa para um próximo, em outros moldes. No meu projeto, por exemplo, nós enfrentamos processo com a Justiça Federal, enfrentamos abaixo-assinado, ouvidoria da universidade, enfrentamos, inclusive, condições muito contraditórias nas relações com professores, educandos, mas a gente foi tratando uma a uma, com paciência histórica, entendendo que estamos todos nesse processo de formação e aglutinando força. Porque a gente quer ocupar e mudar essa universidade e construir esse projeto de nação. Essa universidade, que é uma peça da engrenagem ainda de acumulação de riqueza, nesse círculo vicioso e descontrolado, onde os grandes grupos financeiros manejam a apropriação da política, das leis, do sistema tributário, onde produzem executivos que ganham 300 vezes mais do que o empregado, como aponta o Prêmio Nobel de Economia, o Joseph Stiglitz, né, que afirma que do lado da produção a gente tem a destruição do meio ambiente, do lado da distribuição a desarticulação da sociedade e pela apropriação da política, os intermediários financeiros se apropriam dos recursos que seriam necessários para que a gente invertesse essas tendências críticas. A crise que a gente vive hoje, que é importante ser politizada nos GTs para a gente ver como avançamos, ela é consequência da desigualdade, do acúmulo de riqueza, e o percurso formativo nas universidades e o percurso formativo nos novos cursos de residência agrária tem que fornecer ferramentas para a crítica às elites que insistem em combater as políticas sociais, em promover mais desigualdade, em atacar as políticas ambientais. Tem que apontar caminhos para que a igualdade e a performance econômica não se constituam forças opostas, mas sim forças complementares. Mas a gente sabe que não temos, são 20 anos sem Florestan Fernandes, ele e tantos outros, nos fortalecem a ideia de que não temos frações burguesas dispostas a incorporar conosco essa agenda. Muito tampouco um projeto autopropelido de nação. E é isso que faz com que as universidades não abarquem os grandes dilemas da questão agrária, os grandes dilemas do país. Então, pessoal, é crucial reconhecer que a residência agrária é uma cunha cravada na pós-graduação, no enfrentamento aos grupos de pesquisa que se fortaleceram na ditadura, que cimentaram as relações de poder na pesquisa brasileira, que se constituíram e reconstruíram as instituições científicas e que com isso legitimaram o seu mandar na pesquisa, cujo modelo foi implementado em plena ditadura. Louvamos o esforço dos centros de excelência em pesquisa, dos programas de excelência, mas não podemos deixar de denunciar as muitas áreas que não contam com a indução estatal, com as benesses do governo.
para o desenvolvimento da pesquisa. Na agroecologia, há tempos a gente já grita: nos deem metade do recurso que deram para a Revolução Verde, que a gente aponta alternativas em metade do tempo, não é isso? Então precisamos avançar com essa energia criadora do Residência Agrária e propor pesquisas mais vigorosas nas áreas que sequer são reconhecidas como científicas ou prioritárias pela lógica hegemônica na ciência. Então, avançar é preciso, reafirmando a função social da universidade pública. Precisamos expandir essa experiência que é centrada nas demandas da reforma agrária. Esses grupos, esses coletivos organizados nas diversas universidades no âmbito da residência agrária, valorosos grupos de extensão de pesquisa, precisam constar no censo de pesquisa do CNPq. Provavelmente poucos de nós constam no censo de 2014, cuja base de dados é o Diretório de Pesquisas de grupos de pesquisa. Então, quero propor que formulemos um poderoso grupo de pesquisa para entrar no diretório do grupo de pesquisa do CNPq, contendo as nossas linhas de pesquisa que estão presentes e pulsantes dentro dos GTs, aqui dentro desse congresso. E já sugiro um grupo de pesquisa que tenha uma liderança itinerante das diversas universidades que a gente conta nesse programa, e que já sugiro que a primeira universidade líder desse grupo de pesquisa seja a universidade que mais enviou artigos para esse congresso, que é a Universidade de Santa Maria. Nós temos 23 artigos enviados para o congresso, mas também temos as universidades do Nordeste com 12 cursos dentre os 35. Então nós temos grupos que fortalecem a nossa organização e que têm aí passos para dar nesse avançar. Então não nos dispersemos ao final desse edital. É tempo de reunirmos as forças acumuladas nas experiências desses 35 projetos, dar 2 passos à frente e resistir sabendo da importância dos passos dados nesses 11 anos de residência agrária. Obrigada. Pegaram sua mão, pegaram sua mão, pegaram sua mão, pegaram sua mão.